Atentos. Na última semana, de sábado passado, sem ser ontem, né? Que ontem já é passado, mas sábado da semana passada, até hoje, está inteirando a terceira vez que eu vou ministrar essa mesma palavra. Eu fui chamado para ministrar uma palavra sobre o sobrenatural. Na Igreja do Amor, semana passada, em um retiro em Ipatinga. E eu não tinha uma palavra. Eu chamei o Robson para a gente ir lá para aquele retiro. Até na sexta-noite eu não tinha uma palavra. E nós fomos. Chegamos lá, o pessoal estava organizando a abertura. E eu peguei uma cadeira, ou melhor, um banco, me assentei debaixo de uma árvore, um local muito bonito. E o Robson disse assim: o senhor tem a palavra, né, pastor? Eu disse: não. E aí ia começar. Eu disse: não tenho a palavra. Mas eu estou esperando o Senhor nos dar uma palavra. E o Senhor nos deu essa palavra. E era uma palavra, antes de ser para eles, era uma palavra para mim. É uma palavra não apenas para aquela igreja, mas é uma palavra para a igreja do Senhor. Então ontem, na sexta-noite, eu ministrei essa mesma palavra em Caratinga. E hoje eu queria ministrar outra coisa, e o Senhor me disse que essa palavra é para nós. Então eu quero compartilhá-la com você, e que o Espírito do Senhor encontre lugar nos nossos corações. Deus, olha, poucas pessoas já concordaram com isso, né? Que o Espírito do Senhor encontre lugar nos nossos corações. Melhorou. Porque quando você fala amém, você está concordando. Você está dizendo: é isso mesmo, Espírito Santo, acha lugar aqui em mim. Entendeu? Você está dando uma resposta ao Espírito Santo, né? Então, foi tão formidável lá, na semana passada, sexta agora também. E eu quero começar essa mensagem dizendo que Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem. Quem aqui é pai de mais de um filho? Ei, vocês são bons, hein? Prósperos. Maravilha. Deus não tem filhos prediletos. Mas você que tem mais de um, sobretudo a turma aí de 3, de 4, de 5, né? Essa turma, sabe que você não tem filho predileto, mas você sabe que você tem filho mais apaixonado. Você tem filho mais chameguinho. Sabe, não é você que fica em cima dele, mas ele fica em cima de você. Toda hora. Então, sabe, a resposta é você que dá para o pai. É você que dá essa resposta para o pai. Então, aquilo que Deus vai fazer tem a ver com a resposta que você vai dar para ele. Com a disposição do seu coração. Eu quero falar com você sobre 4 atitudes que atraem o sobrenatural. 4 atitudes que atraem o sobrenatural. Eu quero começar com uma frase do Bill Johnson. Ele é pastor sênior da Bethel Church, da Califórnia. E no seu livro, Quando o Céu Invade a Terra, ele diz o seguinte: é de se estranhar. Não com essas palavras, mas é de se estranhar um cristão que não tenha apetite para o sobrenatural. E ele continua dizendo: porque o sobrenatural está no nosso DNA. Então nós precisamos ter apetite por aquilo que não é normal. Precisamos ter fome e sede disto. E a igreja se perdeu nisto. Esse é o grande convite da noite. A igreja se perdeu no sobrenatural. Nós estamos acostumados com cultos normais.
Cultos que a gente entra e sai, não acontece quase nada. Nós estamos acostumados a orar e não acontecer nada. Nós estamos acostumados a pregar e não acontecer nada. E vivemos assim. E o mês que vem já será o culto da virada. E muita gente vai virar o ano simplesmente naturalmente. Ele não tem nada de sobrenatural para contar. Ele não tem uma única experiência. Ele é crente. Ele vive no mundo da fé. Ele é cristão. Mas ele não tem o sobrenatural de Deus para contar. Imagina a gente perguntando para Paulo: Paulo, me fale um pouquinho aí de coisas sobrenaturais que você viveu. Ele vai dizer: rapaz, eu estava no Titanic, e ele estava afunda aqui não afunda, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse: ninguém vai morrer, o navio vai afundar, vai despedaçar todo, ninguém morre. Sobrenatural. Se a gente perguntasse para Pedro: Pedro, conta para mim alguma coisa sobrenatural, ele ia dizer: ih, rapaz, eu estava com a conta para pagar, o imposto. A Receita Federal já existia, você acha que é de agora? Já existia lá, meu amigo. E chegaram para cobrar imposto, e aí Jesus falou comigo assim: vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, tem o dinheiro do imposto, paga a minha declaração e a sua. Tem mais alguma coisa, Pedro? Tenho. Você acredita que eu andei sobre as águas? Tem mais alguma coisa, Pedro? Tem, a gente estava no barco, o barco estava afundando, e nós começamos a orar, e nós fomos até Jesus, e Jesus falou assim pro vento: para. E falou para o mar: fica quieto. Você acredita que foi na mesma hora? Mas se alguém perguntasse para você, no dia 3 de novembro, aos 11 meses de 2024, o que você tem para contar de sobrenatural? O que você diria? Você foi na célula, você vai na igreja, o que você teria para contar? Então o Senhor está nos chamando de volta para o sobrenatural. E Ele me abriu os olhos sobre essas 4 atitudes que nós precisamos ter. E eu quero começar dizendo e lendo Daniel capítulo 1, versículo 8, que está escrito assim: porém Daniel decidiu não se contaminar com a poção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Qual é o primeiro passo para eu viver o sobrenatural de Deus? Para aquilo que está fora da caixinha acontecer comigo. Para eu me tornar alguém fora da curva. Para eu não ser só mais um crente. E para nós não sermos só mais uma igreja. Eu estou muito incomodado com isso. Sinceramente, eu não quero de jeito nenhum ser só mais uma igreja nessa cidade. Eu não quero. Eu não quero que o Senhor me tire o pastoreio. Eu não quero ser só mais uma igreja nessa cidade. Nós queremos ser fora da curva. Nós queremos o sobrenatural, porque sobrenatural está ligado com o meu Pai. Está ligado com o seu Pai. Então eu não quero viver diferente dele. Se você vai ali no cartório de Simão, tem uma frase lá no quadro assim, escrito: da glória da paternidade, o mais brilhante brilho é de onde tirar os pés o pai, poder colocar os pés o filho. E o meu irmão e o seu irmão mais velho, quem é? Jesus. Ele disse: vocês vão fazer as coisas... Oi? Não ouvi. Maiores.
maiores do que eu fiz. Então, você tem todo o direito, eu tenho todo o direito de não estar satisfeito com as coisas do jeito que elas estão. Fala para quem está do seu lado, se revolta aí, amigo. Você tem todo o direito de querer algo diferente do que nós estamos vivendo. Você só não tem direito de querer que alguém faça isso por você. Você não tem direito de transmitir isso para outro. Eu quero sobrenatural, produza ele para mim. Não, isso é responsabilidade sua. O sobrenatural que eu quero é responsabilidade minha. Minha, não é de mais ninguém. Então vamos lá. Primeiro passo, santidade. O texto está dizendo que Daniel decidiu no coração não se contaminar. É uma decisão. Nós estamos vivendo um tempo em que a contaminação está dentro da igreja. Estamos vivendo um tempo em que a contaminação está nas denominações. Em maio, nós compramos 100 cadeiras para o Jardim Alice. Um rapaz entregou lá, não sei se na segunda, alguma coisa assim. Na terça de manhã ele me liga e diz, posso ir receber 4.000 e poucos reais? Eu disse, pode, traz a nota fiscal para mim. Ele disse, tá bom, pastor, vou levar a notinha branca para o senhor. Eu falei, notinha branca? Como é que é esse negócio? Eu não... Falei, deixa ele chegar, né? Talvez. Vamos ver o que é isso. E quando ele chegou com um bloquinho de recibo. E eu disse, amigo, a nota fiscal. Então, pega a nota branca aqui que o senhor precisa. Não, eu preciso de nota fiscal. Mas pastor, é muito imposto. O imposto é muito caro. Eu vendo para todas as igrejas aí da cidade. E os pastores falam para mim assim, eu quero preço. Não precisa de nota. Ou seja, os pastores estão dizendo, vamos fazer como os nossos políticos fazem. Vamos meter a mão como os nossos senadores, os nossos deputados fazem. Vamos roubar também. E eu disse, não, amigo, pode aumentar o preço da cadeira, porque eu quero preço bom, mas eu quero o que é certo. Pode aumentar. Ele disse, não, pastor, e ele começou a falar os nomes das igrejas que eu não vou falar aqui. E ele começou a falar, citar os nomes das igrejas, porque a igreja está perdendo a essência. A igreja está perdendo a essência. Porque hoje, o que está valendo para muitos lugares é o dinheiro. Eu sei de igrejas, igrejas no plural não, no singular. Na nossa cidade que tem barra de ouro guardada. Lamentavelmente. Quando aquele homem me disse os nomes das igrejas, eu disse, eu quero pedir perdão para o senhor. Eu quero pedir perdão pela igreja estar fazendo isso com o senhor, com a sua alma. Porque nós não podemos pregar uma coisa no púlpito e viver outra fora dele. Então eu quero pedir perdão para o senhor e quero te dizer, eu pago o frete, eu pago o seu trabalho, busca as suas cadeiras, já que o senhor não pode me dar a nota fiscal. Porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos atrás daquele que é perfeito, o nosso Jesus. É santidade. A igreja não tinha dinheiro. O cara está pedindo uma esmola na porta do templo chamada Formosa. Pedro e João estão indo lá entrar naquela igreja. E o cidadão olha para eles e diz, ei, me dá aí alguma coisa. Me dá uma esmola. É um paralítico.
Me fugiu da memória quanto tempo ele estava ali. Um paralítico. E quando ele pede o dinheiro, ele está esperando receber. O Pedro olha e diz assim: nós não temos ouro e nem prata. Mas o que nós temos, o que está dentro de nós, isso nós te damos. Levanta e anda agora. Ele levantou e andou. Hoje a igreja tem muito ouro, inclusive guardado em barras. Hoje a igreja tem prata, mas ela não tem poder. Ela não tem sobrenatural. A coisa inverteu. No início não tinha. No início tinha poder. Paulo está pregando. E ele foi pregando. Não se preocupe que eu não vou fazer como ele. Mas entrou madrugada adentro pregando. Um cidadão chamado Eutico dormiu. E ele estava sentado na janela, no segundo piso. Ele dormiu e ele caiu, morto lá embaixo. Paulo para o culto, vai lá e faz uma oração e ressuscita o Eutico, porque a igreja não tinha dinheiro, mas a igreja tinha o sobrenatural de Deus. Ficou para trás. Ficou para trás. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para este lugar de volta. Só que Ele começa pela santidade. Ele começa pela santidade. Você precisa decidir quem é você. Por qualquer coisinha você negocia a sua fé. Você negocia por homem, você negocia por mulher, você negocia por dinheiro, você negocia por sexo. Por qualquer coisinha você aceita a podridão. Por qualquer coisa. Pare de se nivelar por baixo. Que a sua régua seja alta. O meu e o seu padrão, que ele seja alto, que ele seja elevado, que ele faça diferença. Santidade. Daniel está na Babilônia. Por que ele está na Babilônia? Porque teve guerra. Nós estamos vivendo agora a guerra, agora não, anos, da Rússia com a Ucrânia. Nós estamos vivendo a guerra de Israel com Hezbollah, com mais quem? Com Hamas, e por aí vai. Daniel viveu uma guerra, só que o país dele perdeu a guerra. Talvez os pais dele foram mortos na guerra. Talvez irmãos foram mortos na guerra. Agora ele está na Babilônia. O rei dá uma ordem e diz: separe jovens para mim. Eu quero jovens inteligentes. Separe esses jovens para mim. Se fôssemos nós, a gente ia fazer um culto de ação de graça e dizer: Deus me honrou. Olha para você ver, Deus me colocou no palácio do rei. Daniel não. Daniel disse: essa comida que estão me oferecendo eu não vejo como honra. Eu quero abrir mão dela. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Ele decidiu. Ele tinha tudo para estar revoltado com a vida. Ele tinha tudo para estar revoltado com Deus, entre aspas. Mas ele decidiu não se contaminar. Agora, deixa eu te dar uma notícia. Sabe quantos anos tinha Daniel? Daniel tinha na casa de 17, 18 anos. Talvez entre 16 e 19 no máximo. Mas ele já tinha experiência com Deus o bastante para decidir não se contaminar, para decidir viver a santidade. Deixa eu te falar, eu ouvi JB dizendo: o avivamento tem nome, o avivamento tem rosto. Que o avivamento dessa igreja, porque o avivamento das mulheres não pode ter o seu rosto? Porque o avivamento no meio dos homens dessa igreja não pode ter o seu rosto? Porque o avivamento no meio dos adolescentes dessa igreja não pode ter o seu rosto? Porque o avivamento no meio dos diáconos não pode ter o seu rosto? Diga para quem está ao seu lado: o avivamento tem rosto e pode ser o seu.
Decida não se contaminar. Decida a santidade. A Bíblia diz assim: olha, a soberba precede a queda. Viu uma pessoa orgulhosa? Ele pode ter empresa grande, o tanto que for, vai cair. Vai cair. Vai cair. É questão de tempo. Porque a Bíblia não erra. A santidade, assim como a soberba precede a queda, a santidade precede o sobrenatural de Deus. Daniel decidiu não se contaminar. Josué capítulo 3, versículo 5, Josué diz ao povo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então eu me santifico hoje e a maravilha vem amanhã. Eu me santifico agora e o sobrenatural vem logo depois. Então decida santidade. Viva a santidade e você vai ver o que vai acontecer. Segunda atitude que atrai o sobrenatural de Deus: jejum. E eu quero perguntar, e para a gente não passar vergonha, você vai responder só no seu coração. Só no seu coração. Quem jejuou essa semana? Só para você. Só para você. Vamos ver o padrão bíblico de jejum. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre as pessoas que jejuavam. Nós fizemos jejum aqui outro dia. Umas 3 semanas de jejum, 4 semanas. Um jejum fraquinho. Fraquinho. Como é que era o jejum? Não comer doce. De segunda até sábado. Sábado liberava para tirar a barriga da miséria. Quarta-feira já tinha gente desesperado. Só pode que eu joguei pedra na cruz. Como é que pode um negócio desse? Ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu vou morrer. Um jejuzinho fraco desse. Mas você entra em crise. Você entra em desespero. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre jejum. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Moisés ficou ali com Deus. O Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo não comeu e não bebeu nada. 40 dias e 40 noites de jejum. E nesse tempo não comeu e não bebeu nada. Me aponta um nome na Bíblia que viveu mais coisas sobrenaturais do que Moisés. Me aponta um. Me aponta. 40 dias e 40 noites. Jejuando. Agora o que aconteceu? Foi nesse período que ele recebeu a planta do tabernáculo. Deus falou para ele as cores das cortinas. Deus falou para ele quem seria sacerdote. Deus falou para ele quem estava recebendo dom, perícia, capacidade para trabalhar com ouro, para trabalhar para ser artesão. Deus foi falando com ele, trazendo revelação de detalhes para ele. Sabe por quê? Porque a conexão com os céus estava livre. Ele estava pronto para ouvir a voz de Deus, porque ele disse não para a própria carne dele. Ele disse não para o próprio apetite dele. A gente chama para jejuar, para que alguém seja livre das garras de Satanás, e você começa a lamentar. Você começa a reclamar. Você acha que está demais. Talvez 90% de nós aqui presentes, e talvez mais de 90% de quem está nos acompanhando pelas redes sociais, nunca jejuaram um dia. Um dia. Tem milênios que a história do povo de Deus fala do jejum. Agora o jejum está virando moda. Agora jejum intermitente. Está virando moda. Só que tem milênios que o Senhor está dizendo: jejua. Você vai tocar o céu e ainda vai receber saúde. Ainda você vai desintoxicar.
ainda vai melhorar o seu corpo. Mas nós estamos gulosos. Tem gente que já está pensando se vai ter cantina. Ai, meu Deus, será que vai ser? Tem gente que já está pensando no café da manhã. Será que o pastor já vai falar para jejuar? Ah, meu Deus. "40 dias e 40 noites. Só que o que esse homem vive com Deus, não tem água para beber, não é para ele beber, é para uma nação. Ele toca na rocha, a rocha começa a jorrar água. Não tem carne para o povo comer, no deserto ele ora e Deus faz cair picanha. Cai pão. A roupa não gasta. O calçado dos pés, 40 anos. Até hoje não inventaram outro daquela marca. 40 anos não rasgou, não gastou. O sobrenatural de Deus, mas um homem entregue, um homem que sacrificou a própria carne, o próprio apetite. Que a Bíblia diz sobre jejum. 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. O rei, se você ler o versículo 1, ele recebe a informação que os amonitas, os moabitas e outros povos mais estão vindo em guerra contra ele. E ele diz: estamos perdidos. Então nós precisamos fazer o quê? Jejuar. Precisamos entrar em jejum. E eles começaram a jejuar. O jejum tem a ver com as nossas guerras. O jejum tem a ver com os medos. Esdras capítulo 8, versículo 21. O sacerdote: então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e para os nossos bens. Jejum. Esther, capítulo 4. O rei libera um decreto dizendo: todo mundo está liberado matar um judeu. Até hoje existe essa gana em cima dos judeus. Hitler matou mais de 6 milhões. Ali, naquele reino, foi liberado, foi feita uma lei, um projeto de lei, dizendo: quem matar um judeu não tem punição, não tem cadeia, e tem dia marcado, não é qualquer hora não, é no dia X. A Esther era rainha. O rei não sabia que ela era judia. O tio dela, ela não tinha pai, porque ela estava lá como escrava antes de se tornar rainha. Na guerra, Israel foi vencido. O tio fala com ela: olha, Deus te colocou aí para isso. É hora de você dar um jeito nessa situação. Olha o que a Esther fala, capítulo 4, versículo 16. Vá e reúne todos os judeus que estão em Susa e jejuai por mim. Não comais nem bebais nada. Quanto tempo? Por 3 dias. E eu e as minhas criadas, eu, a rainha, e as minhas criadas, também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Porque a rainha não podia ir na presença do rei se o rei não chamasse. Então, se ela entrasse na presença do rei, e o rei não a chamou, e ele não gostasse disso, ela já saía dali para a forca. Para ela não morrer, então, quando ela ou qualquer pessoa que entrasse sem o rei chamar, o rei tinha que levantar o cetro em direção à pessoa. Isso significa: eu aceito a sua presença. Eu não te chamei, mas pode entrar.
Então ela diz: eu vou lá diante do rei para defender o nosso povo. Mas primeiro, nós vamos preparar esse ambiente com o quê? Com jejum. Quanto tempo? 3 dias. Se fosse aqui na comunidade unida, todo mundo embora da igreja. Eu não fico nessa igreja não. Esse pastor quer matar nós. Fico não. Sair desse lugar. Isso não é igreja não, isso é uma miséria. Jejua 3 dias. Eu vou lá diante do rei. E se ele quiser, se tiver de morrer, eu morro. Mas eu vou cumprir o meu propósito. O meu propósito é salvar vidas. Eu vou cumprir o meu propósito. Tem um propósito de Deus para você. Fala para quem está do seu lado. Tem um propósito de Deus para você. Então diga, então se mova no sobrenatural. Sabe por quê, querido? Porque naturalmente você não vai alcançar o propósito. Naturalmente você não vai alcançar o propósito. Se você for ser só esse crente que você está sendo, você só vai viver o que você está vivendo. Só isto. A nossa fome precisa ser maior. O nosso apetite precisa ser maior. Daniel capítulo 1, versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Jejum de Daniel. A galera, eu vou fazer o jejum de Daniel, porque tem um jejum lá que ele fez 21 dias. Só que esse jejum que Daniel fez aqui, comendo só legumes, ele diz: eu não quero bebida, eu não quero suco, eu não quero Coca-Cola, eu não quero picanha. Então você vai comer o quê? Só legumes. O chefe falou assim: você está doido? A hora que eu colocar você lá, só pele e osso, o rei me mata. O povo tudo na proteína. Ele diz: experimenta 10 dias. Experimenta 10 dias. E vamos ver o que é que acontece. Nisso aí, sabe o que aconteceu? Porque o avivamento tem rosto. Mas 3 colegas de Daniel falaram: estou contigo. Estou contigo. Sabe por quê? Está faltando referência, gente. Está faltando alguém que a pessoa possa olhar e falar assim: eu quero copiar essa pessoa. Eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu quero fluir como eles. Mas 3 amigos dizem: estou contigo, Daniel. Estou contigo. E aí, então, o cidadão disse: beleza, então vou dar 10 dias. Eu estou com medo, mas eu vou dar 10 dias para vocês. Leia o capítulo 1 em casa. No final de 10 dias, a aparência deles era melhor do que de todos os outros. Todos os outros. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Sobrenatural. Claro que uma pessoa que está comendo proteína, que está isso, que está aquilo, é claro que ele vai ficar muito mais saudável do que quem está comendo só legumes. Então, é o sobrenatural de Deus. Porque Daniel decidiu não se contaminar, ele decidiu jejuar, e depois ele vai para o próximo passo. Ele vai para a oração. Tudo começa com a decisão da santidade. Não negocie. Não negocie nenhum princípio. Não negocie. Esse beiçudinho aí, eu não gostei dele, não. Faz uma plástica aí. Não negocie nenhum princípio. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Por dinheiro você vende a sua alma. Por dinheiro você entrega a sua família nas mãos de Satanás. E a coisa não anda. Na hora que você pensa que vai, o diabo te dá a rasteira. Daniel decidiu não se contaminar. Santidade. Ele decidiu jejum. E ele decidiu orar. Oração. Responda só para você, para a gente não passar vergonha. Como é que está a sua vida de oração?
Responda só para você. Quantos minutos você ora por dia? A gente pede para orar com 2 minutos, você consegue orar para a galáxia toda, todas as estrelas. Você consegue orar por cada grão de areia da praia. E a hora que você olha, você orou 1 minuto. Nossa, tem mais 1 minuto ainda, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? O que é orar? Eu me lembro da escola bíblica, quando eu era criancinha. Eles falavam assim, orar é falar com Deus. É isso. E por que você não consegue orar? Porque você não tem intimidade com Deus. Porque você para com seu colega e você conversa com ele 1 hora, 2, 3. Com Deus, você não tem assunto para 30 minutos. Então isso é patológico. Isso é sintomático. Isso é altamente revelador. Isso está dizendo, você não tem intimidade. Sabe quando você chega num lugar que você não conhece as pessoas? Você fica acanhado. Você não tem conversa. Você não tem ambiente. Mas quando você tem intimidade com Deus, não falta assunto. Vocês vão conversando, vocês vão conversando, vocês vão conversando. Porque não falta assunto. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe os discípulos de Jesus? Eles não tinham o hábito de orar. Eles não tinham. Se você abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 9, lá vai falar de um jovem lunático. E a Bíblia diz que um pai chega e pede aos discípulos. O pai diz, o meu filho tem um espírito. E esse espírito está destruindo a vida do meu filho. Vocês podem tirar. E os discípulos tentam e não conseguem. O capítulo 9, no versículo 1 de Marcos, começa dizendo que Jesus foi para o monte orar. E ele leva Pedro, Tiago e João para o monte. Ele passa lá uma noite orando. No outro dia, quando ele desce do monte, está tendo uma confusão lá embaixo. E ele diz, o que está acontecendo? Alguém vem e diz, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio dele. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí Jesus disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou estar aqui para ficar fazendo? Porque eu preciso comissionar vocês. Eu preciso que vocês façam no meu nome. Traga o menino. E aí o texto diz que o pai vai lá trazer o menino. Quando está trazendo o menino, que de menino não tinha nada mais, quando está trazendo, olha para você ver, capítulo 9, versículo 20. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. Caindo e endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Imagina a situação. Ele convulsiona, ele começa a espumar pela boca. Jesus não se assusta com isso. Jesus pergunta ao pai, há quanto tempo isso acontece? Ele respondeu, desde a infância. Era uma criança, agora é um jovem. A infância já passou. Desde a infância, lá atrás. Acontece isso com ele. Agora olha o que o pai fala. E muitas vezes ele tem sido lançado no fogo, muitas vezes na água, para ser destruído. Mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Os discípulos não conseguiram. Uma família atormentada, uma família debaixo do jugo de Satanás. Sabe o que Paulo escreve para a igreja de Roma? A sua carta aos Romanos, ele escreve dizendo assim, a criação geme, esperando a manifestação. Tem alguém aí que já leu? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas endemoniadas.
pessoas passando fome, pessoas destruídas, casamento acabando, pessoas dominadas pela bebida, dominadas pela droga, pelo crime. Isso tudo é o gemido. Isso tudo é o gemido. É a criação gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Lembra do endemoniado de Gadara? A Bíblia diz que ele andava pelado. E a Bíblia diz que eles prendiam ele em correntes. E ele arrebentava as correntes. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. Mas quando Jesus chegou lá naquela ilha, aquele demônio veio e se prostrou e disse: que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? E o texto diz que aquele demônio foi embora. Aquele homem ficou livre. Quando a cidade chega, aquele homem estava vestido em sã consciência. O Filho de Deus se manifestou. Sabe o que João diz? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pena que você se empolga tão pouco com isso. Mas eu vou falar de novo essa passagem tão poderosa para você. Sabe para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Você pode dar um aplauso a Deus por isso? É para isso que ele se manifestou. Agora, sabe o que ele disse? Ele disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que quando chega lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Agora é responsabilidade minha. Agora é responsabilidade sua. Talvez não é sua que entrou aqui e não crê no Senhor. Talvez não é sua que entrou aqui, mas você só entrou por entrar. Então a sua vida vai ser natural mesmo, vai ser só de gemido. Mas até o seu gemido é um grito pedindo que algum filho de Deus se manifeste na sua vida, para que você saia dessa vida desgraçada, para que você saia dessa vida de ruína. É o nosso dever como filho de Deus. Ah, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, na minha Bíblia, na Bíblia católica, em toda a Bíblia está escrito que não. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim: olha, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você vira filho de Deus quando você o recebe. Receber é decisão sua. Você decide quem você recebe na sua casa. Você decide para quem você abre o seu coração. Quando você abre o seu coração para Ele, a Bíblia está dizendo que você o recebeu. A partir desse momento você se tornou filho de Deus. Mas quando você não abre o coração para Ele, você é filho de qualquer outro, meu amigo. Qualquer outro. De Deus, não. Eu creio no que a Bíblia diz. Então, os discípulos não puderam. Jesus, ele repreende aquele demônio. Olha o que Jesus faz. Versículo 23. Ao que Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Daqui a pouco a gente volta nessa frase complexa. Eu creio, mas sou incrédulo. Daqui a pouco a gente volta aqui. 25. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito do cão. Ó, espírito mudo. Deixa eu achar. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais volte. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar esse capeta? O que aconteceu?
O que é que o diabo está aprontando dentro da minha casa? Que o diabo está fazendo isso na vida do meu filho? Que Satanás está fazendo isso com o meu marido? Que Satanás está fazendo isso com a nossa finança? E por que que eu não consigo, Jesus? Por que que a gente não conseguiu, Jesus, resolver? Olha a resposta de Jesus. Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Como é que é a sua vida de oração? Esse tanto que você ora aí, meu amigo, não dá nem para gripe. Esse tanto que você ora aí, nem gripe. Entendeu? Esse nível de oração que você está, você pode orar só para quem está pensando em pegar um resfriado. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Então você precisa querer o sobrenatural. Eram os discípulos de Jesus, 3 anos caminhando com ele. Senhor, a gente tentou, no meio do povo, o que aconteceu? Deixa eu falar para vocês, isso aí tem que orar. Mas os discípulos não oravam, não o bastante. Não o bastante. E tudo que eu falar para você tem que ter fundamento bíblico. Jesus chama todos os discípulos para o monte. Quando chega lá no monte, ele larga 9 e chama os 3 que ora mais um pouco, que estavam nesse monte com ele, de Marcos 9, agora eles estão lá no Getsêmani. Aí Jesus chama os 3, Pedro, Tiago e João. Vem cá, vocês são mais sustância. Vão orar comigo. Aí, vem, fica aqui e eu vou orar ali. Jesus fica lá orando. Quando Jesus volta, o que aconteceu com os 3? Dormindo. Se fosse você, seria assim. Sabe qual é o nome disso? Você está dormindo. O diabo te enganou. Você está dormindo com os olhos regalados. Aí Jesus volta. Jesus volta e vai continuar orando, porque ele tem um propósito: salvar a humanidade. Ele volta. Não tem Twitter, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada que tire ele do propósito. Ele volta. E ele ora. Quando ele volta, você está na mesma. Não, agora você está maratonando uma série. Né? Quem já maratonou uma série aí? Não é pecado não, gente. Quem já maratonou aí? Cadê os maratonistas? Top. Aí Jesus volta, você está maratonando. Ok. Sabe o que Jesus diz? Nesse texto eu descubro o mínimo que o Senhor espera que a gente ore. O mínimo. Sabe aquela figura de linguagem chamada ironia? Jesus olha para eles e fala assim: ei, nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Sabe assim, você não ora nem 1 hora, amigo? É isso que Jesus está falando com eles, ironia. Olha, o propósito que nós temos, o projeto de vida que nós temos, você não consegue investir 1 hora em oração? É assim que você quer que as pessoas saiam das drogas? É assim que você quer que o homem se torne lúcido, que ele deixe a cachaça? É assim que você quer que esse casamento seja restaurado? É assim que você quer que eu entre na política, eu tire a corrupção, eu tire a paixão desses homens pelo dinheiro, a ponto que eles têm coragem de tirar da boca de crianças que estão passando fome a merenda escolar? As pessoas morrendo no Covid e eles compraram milhões e milhões em equipamentos de mentira. E as pessoas morrendo
Jesus disse para os discípulos: é assim que você quer que eu mude a história? Se nem uma horinha você consegue parar para orar? Eu precisava de mais tempo. Santidade, jejum, oração. Por último, fé. 4 passos. Olha o que esse pai que está sofrendo, esse pai, ele sabe o que está acontecendo com o filho dele. Ele sabe que não é saúde. Ele sabe que não tem a ver com a medicina. O menino é surdo e mudo. Surdo e mudo. Esse pai sabe que não é ciência. Ele chega e diz: o meu filho tem um espírito. E esse espírito joga o meu filho no fogo. Sabe o que é você ver o seu filho? Hein? Um buraco ali, eles jogam lixo, taca fogo, e você vê o seu filho não poder ver um buraco desse que ele vai pular lá dentro? Sabe o que é você ver o seu filho não poder ver um rio que ele vai pular lá dentro? O Luciano, líder do louvor aqui da igreja, ele tinha um espírito desse. Ele só não babava, mas ele tinha esse espírito. Que ele saía correndo e fazia o quê, mãe? Pulava no rio. Inúmeras vezes nós pegamos ele morrendo. Inúmeras vezes nós pegamos ele morrendo. A mãe saía, criança. A mãe saía, pedia os vizinhos: por favor, fica de olho. Emerson, olha o seu irmão. Olha o seu irmão. Eu estava conversando com uma vizinha um dia, ela disse: seu irmão. Quando eu cheguei, a cabeça dele estava terminando de sumir no rio. Um dia ele pulou o muro de casa e saiu correndo. E paf, dentro da água. Deus trouxe uma pessoa do Rio de Janeiro. Não sei se a mãe se lembra. Não, na igreja congregacional. E o pastor da igreja congregacional levou esse homem lá em casa. Quando ele chegou lá, ele olhou para o meu irmão e disse: tem um espírito de morte. Ele colocou a mão no Luciano. O Luciano ficou todo roxo, como morto e gelado. Tem muita gente morrendo, sabe por quê? Porque falta o sobrenatural em nós. Gente que não era para morrer. Satanás matando porque falta o sobrenatural em nós. Talvez se esse homem não tivesse ido lá em casa, o meu irmão não estaria conosco. Não estaria conosco. Porque um espírito de morte estava nele. Deus está nos chamando para o sobrenatural. Você quer viver essa vidinha sua, você viva. Mas Deus está abrindo os nossos olhos, dizendo: ei, tem mais do que isso que você está vivendo. Tem mais do que isso que você está fazendo. O propósito é maior do que Facebook, é maior do que Twitter, é maior do que Instagram. Levanta, cumpra o seu chamado, cumpra o teu propósito. O Senhor está nos despertando. Aquele pai está sofrendo com aquele filho, e ele diz: os seus discípulos não puderam, você pode. Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão. Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. O pai disse: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Você consegue explicar isso? Você consegue explicar essa declaração desse pai? Eu creio, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Mas você crê ou não crê, meu amigo? Ele crê como nós. Ele crê em Jesus. Ele sabe que existe céu. Ele sabe que existe inferno. Isso é crer. Isso é crer. Mas quanto do sobrenatural você crê? Quanto do sobrenatural você crê? Eu não estou querendo, sabe, eu estou numa luta com Deus, porque eu não quero viver o sobrenatural de conta-gotas.
Eu não quero viver o sobrenatural de conta-gotas. Eu quero uma vida sobrenatural. Eu não quero fazer um jejum porque agora vai ter um retiro. Não, o jejum tem que fazer parte da minha vida. O jejum tem que fazer parte da sua vida. Ei, não é uma semana de propósito, é uma vida com propósito. É uma vida com propósito. Quem me dera se essa palavra encontrasse lugar no seu coração e daqui por diante nunca mais na sua vida você encerrasse uma semana sem ter jejum na sua agenda. Encerrar o dia sem ter oração na sua agenda, de maneira que onde você passar, o sobrenatural de Deus vai fluir. Por quê? Vai fluir. Vai sair uma palavra de vida, vai sair uma revelação, vai sair uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sobrenatural de Deus. E eu quero encerrar com isso. É a fé. Não adianta ser santo se não exercer fé. Não adianta jejum se não exercer fé. Não adianta oração se não exercer fé. Você precisa crer. Você precisa crer. E olha como a Bíblia define a fé. Primeiro, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito de você agradar a Deus se você não crer. É necessário que você que está aproximando de Deus, creia que Ele existe. E Ele vai recompensar quem o busca. Quem aí gosta de recompensa? Ei, fraquinho demais, gente. Quem aí gosta de recompensa? Tem uma promessa para você hoje mesmo. Está escrito na palavra dele que se você buscar, ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Hebreus 11:6. Agora, o que é fé, pastor? Olha a explicação, fenômeno de fé. A fé é a garantia do que eu estou esperando. Fé é a garantia daquilo que eu estou esperando. Então, a fé. E é o que mais? É a prova daquilo que eu não vejo. A garantia do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu creio. Isso é fé. Olha a fé. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Você quer que aconteça algo na sua casa? Sim ou não? Você quer que sua família seja alcançada? Olha aqui. Pela fé, para a salvação da sua família, ele construiu uma arca, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Sabe quando Deus falou para Moisés assim: construa uma arca, porque vai chover. O Noé falou assim: vai o quê? Chover. O que é chuva? A Clé tem 6 anos de idade. A gente fala as coisas com ela, fala assim: isso é o quê? Que ela não conhece. Isso é o quê, pai? O Noé fala: o que é chuva? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Até nesse tempo não chovia, não existia chuva. É a mesma coisa de Deus falar para nós aqui em Valadares: compre agasalho, porque vai vir uma nevasca. Se falasse para nós crentes, a gente não compraria. Está doido, Deus? Pirou? Neve em Valadares? O Noé acreditou. O resto do mundo inteiro não acreditou. Mas o Noé salvou a esposa, o Sem, o cão e o Jafé. Salvou a família dele. Isso é fé. Isso é fé. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Partiu. Eu fui chamado mais a Ivne para assumir essa igreja. 2007. Eu viajava para sustentar a nossa casa. A Ivne não trabalhava.
ela fazia faculdade, ela não trabalhava. E Deus me disse: para de viajar. Para de viajar. 5 meses que eu estava na igreja. Para de viajar. Amor, vou viajar mais não. Como é que nós vamos fazer? O Senhor falou, Ele vai prover. Ele vai prover. Há 5 anos atrás, eu fui chamado num púlpito assim, sentei com o Tiago Brunet. E ele começou a conversar comigo num auditório. E ele disse: você já sabe o que é que você tem que fazer. E eu sabia o que é que eu tinha que fazer. Eu tinha uma empresa com 12 colaboradores, mais uma secretária. E eu sabia que eu tinha que abrir mão daquela empresa 5 anos atrás. E eu comecei a chorar. Eu comecei a derramar lágrimas. Porque é preciso fé. Você vai ter que abrir mão do seu padrão de vida. Nós abrimos. Nós abrimos. Tem 5 anos que eu tenho vontade de ir lá nos Estados Unidos. Agora o visto venceu. 6 barão, a gente nem renovou. Mas pela fé você entrega. Está escrito aqui que Deus fala para Abraão: sai daí, eu vou te abençoar. O Senhor está me mandando para onde? Sai, sai. Você vai ver onde é. Se não for, se você não crer, você não consegue sair. Se você não acreditar, você não consegue sair. Se você não acreditar, você não consegue dizimar, você não consegue ofertar, você não consegue primiciar, porque você está preso no natural. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado e saiu sem saber para onde ia. 11:11. Pela fé, a própria Sara, que era estéril, de idade avançada, recebeu o poder de ter um filho, pois considerou fiel aquele que fez a promessa. Deus te prometeu. O Nani Azevedo canta: Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel. Cadê o ministério de louvor? Santidade, jejum, oração e fé. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Essa semana foi diferente. Eu fui abrir mão da comida. Essa semana foi diferente. Sabe por quê? As pessoas estão precisando de coisas que Deus vai liberar para a vida delas através de mim. As pessoas estão precisando de coisas que Deus vai liberar para a vida delas através de você. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Deus te deu a chave da vida de muita gente. Deus te deu. Ele diz: eu te darei as chaves. Eu te dou a chave. Fica de pé. Eu quero agradecer você que está nos visitando. Eu quero agradecer você que está nos visitando. E eu quero te deixar muita vontade para você sair. Nós vamos investir mais um tempo aqui. Porque esse é um divisor de águas. Esse é um divisor de águas. Então eu quero te deixar à vontade, você que precisa ir embora. Obrigado pela sua presença, você nos abençoou tanto. Pode ir sem constrangimento nenhum. Até apaga a luz aí para nós, deixa só uma penumbrinha. Pode ir sem constrangimento nenhum. E você está convidado para voltar mais vezes. Eu quero desafiar você. É vocês que sabem o que vai cantar, hein? Eu quero desafiar você a dar uma resposta para Deus. O sobrenatural, ele continua disponível. O sobrenatural continua disponível. Porque em Hebreus 13:8 está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bill Johnson, eu comecei com essa frase, ele disse: não dá para entender
crentes que não têm apetite para o sobrenatural. Não dá para entender. Não dá para entender como você encerra um ano sem ter uma coisa sobrenatural para falar, sem ter histórias do sobrenatural. Não dá para entender. Sabe, a gente começou a orar um pouco, e as pessoas foram para o retiro e foram transformadas. Sobrenatural de Deus. Só o Espírito Santo pode levar um homem num retiro como aquele. Só o Espírito Santo pode levar uma mulher. Só o Espírito Santo pode levar um casal. A gente ora um pouco e o céu se abre. A gente jejua um pouco e o céu se abre. Eu quero convocar esse ministério de adoração dessa igreja a queimar a carne, a passar por cima da carne. Eu quero ver a adoração fluindo, demônios sendo postos para fora por causa da adoração, por causa da adoração, por causa da unção conquistada na santidade, conquistada no jejum. Está escrito que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ele diz: você vai me buscar e vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. Eu quero te desafiar a ir além. Eu quero te desafiar a fazer mais do que você está fazendo. Você e eu, nós não deveríamos nunca passar 7 dias sem jejum. Não deveríamos nunca passar um dia sem meditar na palavra. Não deveríamos nunca. Enquanto nós adoramos, se você quiser fazer uma aliança com Deus, saia do seu lugar, venha aqui para frente. A criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão gemendo, esperando ver Cristo. A Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Você precisa resplandecer onde você trabalha. Não é ser crente chato, ficar falando nada. Você só precisa ter unção de Deus na sua vida. E essa unção, ela é buscada. Essa unção, ela é atraída. Ela é atraída. Queira isso. Busque isso para você. Horoshomana. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tu és digno de tudo. Nós não queremos um clube unir, não, não, não. Tu és digno de tudo. Queremos um povo valente, um povo apaixonado, um povo ousado. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Pastor Lavor, Tua é Pastor a Oneide, glória. nós vamos te ungir. Nós queremos ungir você que está fazendo uma aliança, que está querendo algo mais. Eu quero mais, eu quero mais. Nós vamos te ungir. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Você vai buscar a face do Senhor. Você vai buscar a face do Senhor.
Que nós tenhamos reuniões onde o profético flua, onde Deus coloque o espírito de profecia. Nós já temos isso, mas a contas gotas. Nós queremos o fluir de Deus, quebrando as cadeias. Olha, a nossa vida aqui é passageira. Então que eu e você sejamos despertados para agora, despertados para uma unção fresca, para o novo de Deus, despertados para o novo de Deus. Revelação venha sobre ti, sabedoria venha sobre ti, a unção para pisar cabeça de serpentes. No nome de Jesus eu declaro unção fresca. Eu te declaro apaixonado e faminto. Eu te declaro passando por cima de você mesmo. Eu te declaro dizendo não para os seus apetites e dizendo: eu jejuo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou invocar o nome do Senhor, e Ele vai me dar revelação, Ele vai me dar compreensão, Ele vai me dar estratégia, e eu vou dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Dia e noite, o Senhor te restaure, o Senhor te restaure, o Senhor te restaure, o Senhor tem fogo no teu coração, o Senhor te restaure, o Senhor te restaure, o Senhor tem fogo em ti, teu coração queime, a tua sensibilidade, a sensibilidade que tu tens no Espírito. Você ouça a voz com clareza, você receba as revelações e você as transmita no nome de Jesus, no nome de Jesus. Puxa as pessoas, chama a casa. Eu declaro o fogo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro o fogo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro o fogo de Deus sobre a sua vida. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui à frente? Saia do seu lugar bem agora. Tem mais alguém que gostaria de vir à frente? Porque você está sentindo esse fogo no seu coração e você quer isso. Saia do seu lugar e venha aqui para frente. Saia do seu lugar e venha para cá. Saia do seu lugar e venha para cá. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia nisso. Saia do seu lugar e venha para cá. Para o restante, você que está aqui na frente fica. O restante eu quero dizer que o culto terminou. Nós temos cantina. Você pode participar da cantina. Tem cantina não? Então tá ok.